Brasil 3-0. Quem ontem, mesmo tendo que trabalhar no outro dia, mesmo que tenha suas obrigações, ficou nessa vibe do Romário lá nos Estados Unidos em uma casa noturna. É maluco, pai. É maluco. Ó o R11, ó o R11, não é Rafinha 11 não, mano, é Romário, baixinho, o gigante da grande área, esse daí tá em todas também, hein, menino John Vlogs. Ô, Madão, que isso, cara, esse cara tá vivendo, grande momento dos brasileiros nos Estados Unidos, hein. O que o Romário aprontou nessa noite. Ai, se eu tivesse Cascaio e também fosse tão fã da vida noturna, hoje ainda estaria dormindo, nem acordaria pra fazer vídeo. Mas a grande realidade, rapaziada, é que, pô, muitos podem ter o sentimento de curtir dessa forma. Mas é que ontem eu fiquei muito feliz por causa disso, mano. Ontem eu tava sorrindo que nem criança, mano, quando esse cara entrou em campo. Eu, na sinceridade, quando me passou esse vídeo aqui, ó, de Neymar Jr., com essa melodia triste, a primeira vez que eu vi... Ai, é meio gay falar isso, né? É meio gay. Mas eu me arrepiei e meu olho encheu um pouquinho de lagriminha, mano. Porra. Sai, Cunha, sai. Meteu gol, mas beleza, sai. Caralho, que foda. Porra, como eu queria estar lá, mano. Todos nós queríamos estar num jogo desse, né? Vitória do Brasil jogando muito bem e um retorno de um gênio da geração. A entrada do Neymar. Neymar is back. Is back, Cristiano Ronaldo. É Neymar is back. Cara, que vídeo foda, mano. Que vídeo foda. Cara, maravilhoso, mano. Maravilhoso. Beleza, teve... Aí vem aquele debate do pessoal, né? Pô, a gente precisa falar mais do Vinícius Júnior, a gente precisa vangloriar mais quem realmente tá decidindo em campo. É que beleza, a gente tem um espaço pra falar desses caras aí também e elogiar com muitos méritos. Estão jogando muito. Matheus Cunha, Vinícius Júnior, pô, o que o Ryan fez ontem, o que o Bruno Guimarães fez ontem. Meu Deus do céu, que meio campo brasileiro a gente tem. Qual que é a idade do Bruno Guimarães? Porra, muitos anos ainda de seleção brasileira. Mas é que aqui a gente tá falando do cenário, talvez muito provável, dos últimos dias de um cara que marcou a geração, mano. E é lógico que ele vai atrair mais olhares, é lógico que quando ele for estar no banco de reserva, vai ter mais fotógrafos, mídia, gente registrando ele no banco do que o começo da partida. Não sei se vocês viram um vídeo do Neymar chegando no banco de reserva, absurdo, velho. Aglomerado, ele quase não conseguiu entrar. Então envolve tudo isso. E tem um sentimento, né, mano? Muita gente acompanhou muita coisa do futebol por meio desse cara. Muita gente da nossa geração, pelo menos eu falo aqui da minha, não viu o auge de Ronaldo, Romário, Rivaldo, Zico, não tem memória dos caras lá de trás, Sócrates, Pelé, os gigantescos, né? Os boludos do mundo. A referência técnica do futebol brasileiro que a gente tem é esse cara aí, não é pouca coisa. E não é pouca coisa. Mas aqui vamos ser justos. Por mais que ontem tenha esse todo sentimento, tenha toda essa visão da volta do Neymar, o que a gente pode falar sobre os 14 minutos em que ele esteve em campo? Logo de cara, uma das primeiras bolas que ele pega é essa daqui. E deu pra ver a diferença de marcação. Poucos jogadores, eu vi a Escócia emendar 3, sempre 2 chegando firme, que nem fizeram com o Neymar em poucos minutos em campo. Eu senti ele numa rotação um pouco abaixo. Se você entrar no final de uma partida, um mês parado, sem o tal ritmo de jogo, e o jogo já, mano, pegando ali pra capar, finalzinho, né? O jogo de Copa do Mundo, intensidade alta, eu senti o Neymar numa rotação um pouco abaixo. Mas mesmo com essa rotação um pouco abaixo, e vai melhorar na sequência dos jogos, o problema é que agora já começa o mata-mata, ele com a bola no pé é muito pica, mano. Ah, o Neymar tava lento, tava pesado. O Neymar quando entrou, o Brasil morreu. Eu vi muita gente falando isso, tá? Eu vi muita gente falando isso. É num cenário de 3-0, mas ali, ó, todo mundo ali já quente no jogo. Não acho que foi assim também, tá? Por mais que ele tenha entrado num ritmo um pouco diferente, isso daí eu concordo. Cara, é inacreditável o que esse cara faz, mano, com a bola no pé. Ele jogou 14 minutos, rapaziada. Ele jogou 14 minutos. Numa rotação abaixo ou não, perto de todos esses caras aqui, ó, que jogaram mais de 90 minutos. O Neymar, com apenas 14 minutos, criou mais chances que alguns dos melhores meio-campistas do mundo.
Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandes, Fred, Valverde, Vitinha, e não só meio campo, pega o recorte total. Após entrar no minuto 76, Neymar criou 3 grandes chances contra a Escócia. Foram as maiores chances criadas em um jogo de Copa do Mundo por um jogador que entrou tão tarde, desde Ricardinho contra a Gana em 2006, aos 86 minutos, 4 chances. Que doideira, mano. Que doideira. A gente vê até o mapinha de calor dele, onde ele ficou realmente caindo um pouco mais pela esquerda, tendo um pouco de pisada na área, transitando aqui da esquerda pro meio, 14 minutos, 3 passes decisivos, 12 de 13 passes certos. Deu pra ver que foi um Neymar um pouco mais contido, né? Ele que sempre arrisca, às vezes nas estatísticas dele, tem muito passe errado, porque ele tenta o passe que quebra a linha, um passe diferente. E ali ele fez aqui o básico, mano, e mesmo assim conseguiu 3 passes decisivos de 13, 24 ações com bola. Loucura, né? Eu vi que ele perdeu também 9 bolas em 14 minutos, mas é porque teve aquela parada também de entrar um pouco mais frio. Essa daqui foi a minha visão. E aí a gente vai ter os 2 cenários, rapaziada. Eu vejo que o Neymar, ele entrou um absurdo. Não acho. Eu acho que o Brasil decaiu porque o Neymar entrou. Também não acho, mano. Entrou nos minutos finais de um jogo já ganho, adquirindo o ritmo. E eu considero a participação dele boa. Boa! B-O-A! Boa! Nem excelente Prime, como muitos posts dão a entender. Nem também jogo lá pra baixo, como muita gente também tá colocando, mano, outro ritmo, pesado, acabou com o ataque do Brasil. Se ele não tivesse entrado, era papo de ter feito mais de 3. É sempre muito 8 ou 80, né? Em 15 minutos em campo, ele obteve uma finalização perigosa e quase deu uma assistência pro Vinícius Júnior fazer o seu hat-trick. Além de recompor defensivamente, como jamais fez nos últimos 3 anos de carreira. Você vê como tem também? A inflada. Pois, como jamais visto. Calma. Mas os guerreirinhos do Twitter me prometeram que ele não servia. Vocês não entendem absolutamente nada de futebol. A questão, rapaziada, é de encaixe. Como é que vai ser esse Neymar? Qual que é o plano do Ancelotti pro Neymar daqui pra frente? Já que ele tá apto pra entrar, não sabemos ao certo qual a minutagem fisicamente que ele já aguenta. Se ele entrar no próximo jogo, ele aguenta 90 minutos? Acho que ainda não foi falado sobre isso. Mas como é que a gente vai desmontar um time do Brasil que, quando o Neymar volta, começou a se acertar? Começou a se acertar com o Cunha de falso 9, mas sendo muito falso 9, porque ele incorpora muito mais o meio-campo. E aí a gente fica com um losango, Casemiro, Paquetá, Bruno, Matheus Cunha, Vini lá na frente, Ayan também afunilando um pouco por dentro. Quem que a gente tira pra pôr o Neymar? E com a bola no pé é algo surreal, em 14 minutos consegue fazer o que fez, mas também que fisicamente ele não vai correr o mesmo que o Matheus Cunha. Ele não vai conseguir, talvez, durante muito tempo, as esticadas do Vinícius Júnior. Teve uma declaração do próprio Ancelotti na entrevista coletiva, eu acho que dá indícios de que o Neymar ele vai ser, pelo menos por agora, uma carta na manga. Algo diferente para se usar no segundo tempo e ganhando minutos. Viu que o carro apertou? Eu tenho o Neymar no banco. Eu não consigo ver ele como titular agora. Ancelotti deixou claro agora na entrevista coletiva que o Vini não pode se desgastar sem bola para estar fresco quando tiver um lançamento, uma bola em profundidade, quando ele tiver a posse da bola e tentar passar por um adversário. Muito do que já era feito com o Vinícius Júnior em sua época de Real Madrid até a chegada do Mbappé. Ele está fazendo com o Vini o que o Tite fez com o Neymar em 2018 e 2022. E está correto. O time tem que correr para o melhor jogador mesmo. Agora, no mata-mata, Vini tem que crescer mais e decidir. O melhor jogador do Brasil hoje é indiscutivelmente Vinícius Júnior. Pelo que está fazendo dentro do campo. Não estamos falando de retrospecto dos últimos 5, 10, 12 anos. Até porque se a gente pega essa escala toda, o Vinícius Júnior nem na seleção ainda tava. Mas aí também, rapaziada, vendo o próprio posicionamento de como o Brasil se comportou ontem no jogo contra a Escócia, é muito clara a forma na qual o Ancelotti falou se reflete em campo. Olha isso, mano. Todo mundo aglomerado,
todo mundo, até o 9, Matheus Cunha, recompondo no meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha. Olha quem é que tá isolado lá na frente. Muita gente fala, Neymar vai ter que fazer o papel do Matheus Cunha, um falso 9, descendo pra pegar a bola no meio-campo, sendo um cara que ataca a área, tendo o Vinícius Júnior pra correr. Mas se você tiver o Vinícius Júnior nessa posição, o Neymar ele vai baixar e fazer essa posição aqui do Cunha? Pode fazer. Vai se desgastar bastante, né, mano? E aí quando ele tiver com a bola no pé, começando o jogo, tô falando no cenário começando o jogo, ele vai ter o fôlego depois de 60 minutos. Ou o Neymar, ele começa como titular e ele vira uma das primeiras opções pra substituição no segundo tempo e você tirar um Neymar é algo muito sério, é foda. Ou ele é uma carta na manga vindo do banco. A gente pode ver que o Neymar, quando ele entrou, ele foi um cara atrás do próprio Vinícius Júnior, mas bem mais avançado, jogando pelo lado esquerdo, tendo essa movimentação aqui. Recompôs, fez ali o seu papel defensivo, mas ele vai correr nessa intensidade. O Matheus Cunha correu. O Matheus Cunha ele teve muito mais no meio campo do que lá na frente. E ainda em uma das oportunidades apareceu dentro da área pra fazer o gol. Olha que doideira, mano. Esse daqui é o grande enigma de onde encaixar o Neymar hoje. Porque até um tempo atrás, quando o Vinícius Júnior não tava sendo esse cara um pouco mais avançado, tava sendo um ponta, muito mais um cara de enfrentamento, a minha visão era o quê? Era inverter. Era o Neymar aqui mais na frente e o Vinícius sendo esse cara que ia correr por ele. Agora, tendo essa potência física do Vini, podendo quebrar linha com um passe e esticando ele, esse é o modelo de jogo do Brasil. Uma esticada de bola, um ataque com 3 passes, já tá de cara com gol. Você não pode abrir mão de um Vinícius Júnior lá na frente, estando fresco pra correr, tomar decisões, e fisicamente inteiro por muita parte da partida. No segundo tempo, aos 70 minutos, o Vinícius Júnior nesse modelo, mano, vai esticar a bola, ele vai chegar. E olha que ele marcou muito sob pressão ontem também. Foi um cara que agrediu muito ali a linha da defesa dos caras. Ele, o Ryan, Matheus Cunha. Por isso que fica o dilema, né, mano? Qual será a decisão que o Carlo Ancelotti irá tomar? Pelas declarações do próprio Neymar, aqui, ó, foi a imagem que eu falei pra vocês, né? Do Neymar chegando no banco de reserva. Olha o tamanho disso, mano. É um jogador absurdo, mano. Gigantesco na história do futebol. Midiaticamente é algo inacreditável, velho. Olha a muvuca, mano, pra um banco de reserva. É sinistro. Porém, eu vi pelas declarações do próprio Neymar Júnior, rapaziada, que isso dele correr, isso dele se dedicar pelo time, não vai ser um problema. Até pelo que eu falei no vídeo de ontem, mano. Ah, o Vinícius Júnior não corre para marcar. Cara, é uma Copa do Mundo. Ah, o Neymar Júnior não sei o que, talvez ele não volte tanto para marcar. É uma Copa do Mundo, e se pá, a última dele, que ele já vem falando, apesar que em 2022 ele falou muito isso, ele já vem falando que é a última dele já faz tempo. Essa declaração, até o próprio Neymar falando, tá feliz pelo momento do Vinícius Júnior, e hoje ele é o nosso principal jogador. Será que o Neymar correria pelo próprio Vini? Cumpriria esse papel, trabalho sujo, Matheus Cunha vem fazendo e vem fazendo muito bem, pra um destaque do Vinícius Júnior lá na frente? Eu acredito que sim. Na mesma intensidade que o Matheus Cunha, tenho dúvidas. Né? Tenho dúvidas. Mas ele faria isso também. Então, é o dilema que vai começar a passar pela cabeça do Ancelotti, mas um dilema extremamente positivo. Eu não vejo isso como algo ruim, como o pessoal começou a comentar quando tivemos a convocação do Neymar. Pô, ele tá caçando um problema. Deixar o Neymar no banco vai ser algo problemático. Vai causar problemas dentro do vestiário, o Neymar não jogando. Eu não vejo nada disso, mano. Pelo menos o que passa pra gente aqui de fora, uma declaração dessa, estou muito feliz, porque a nossa equipe está bem. Estou muito feliz pelo momento do Vinícius Júnior. O Vini é hoje nosso principal jogador e está numa fase incrível. Vem nos ajudando, vem decidindo os jogos. Isso é muito importante, sempre falando do grupo. Eu tô querendo, não só eu, mas todo o time. O grupo está querendo vencer. A gente sabe que se a gente se unir nessa querência, nessa vontade, ser cada vez maior, temos grandes chances de alcançar nossos objetivos. Aqui até ele fala, ó, que entrou com o coração a mil, muito nervoso, teve algumas perdas de bola no início, mas é o Neymar que tá disposto a tudo nessa Copa do Mundo, rapaziada. Até fazer o que talvez o corpo dele não consiga mais, ele vai tentar essa última parada. Ele vai tentar, mano.
Então, não vejo como algo ruim o Neymar ser a primeira opção do banco de reserva. Não, eu vejo como algo ruim o Neymar começando um jogo, por mais que eu ache muito difícil, por início. Qualidade, bola no pé, ele faz o que o Matheus Cunha não faz. A gente tem que entender que em 2026, também desde o início de jogo, o time se acertou de uma forma com o Matheus Cunha jogando. E pra isso, agora já no mata-mata, por isso que era muito importante ele não ter tido a lesão. Era muito importante ele ter ficado disponível desde os primeiros treinamentos pré-Copa do Mundo. Era um outro modelo de jogo, era um outro pensamento talvez que o Ancelotti tivesse pro Neymar. Talvez desse pra encaixar, tirava o Rafinha e acabou cedendo o lugar pro Ryan e o Ryan já entrou. Mano, é muita qualidade, velho. Muito difícil encontrar encaixe de peças, quem tirar nesse momento da seleção. E o Brasil tá começando a engrenar, tá começando a jogar bem. E agora vamos ver, né, mano? Na correria agora da Copa do Mundo, vamos ver como é que vai se encaixar. Ele como titular vai ser muito foda, ele vindo como primeiro suplente no banco de reserva vai ser muito foda. Ele vindo do banco de reserva vai tirar a vaga do Endrick? Talvez, rapaziada. Talvez. Você pode ver até pelo grito da torcida. Sempre nos outros jogos era pro Endrick entrar. Ontem, caralho, mano. Foi em grande maioria pro Neymar entrar. E o Neymar entra antes do Endrick, se eu não me engano. E o Endrick entra numa posição que ele não tinha jogado até agora na seleção brasileira. Pela ponta direita, onde ele jogou no Lyon. E sempre tava entrando centralizado. O Igor Thiago agora, pra mim, tchau, acabou. Só num contexto muito específico, o Brasil perdendo, buscando desesperadamente ali o resultado. Vamos ver no que acontece. Mas perdeu vaga. Ainda vai ter uma volta de um Rafinha. O Ryan jogando muito. Rafinha, na minha prioridade, ficaria a ele atrás do Neymar, atrás do Endrick, atrás do Ryan. Mas aí na cabeça do Ancelotti é uma outra parada. Hoje debatemos um pouco sobre o papel do Neymar. Imagina ter nessa Copa do Mundo. Eu tenho consciência que posso estar totalmente equivocado, mas sinto que ele tá ciente de que pode ser aqui um coadjuvante, né, de luxo, um coadjuvante de luxo. E está tranquilo com isso. Já imaginei em outros momentos ele causando problema, mas sei lá, passou. Eu nunca pensei que ele fosse causar esse tipo de problema na seleção brasileira, mano. Acho que Neymar gosta muito mesmo da seleção e quer muito o título. Vai ser importante demais para o grupo. No fim, rapaziada, o chaveamento nos enquadra hoje nesse tipo de confronto até as quartas de finais. O caminho do Brasil até as semis, mas aqui tá quartas, né? 16 avos. Pegando o Japão, chegou a hora da vingança, sem Fabrício Bruno agora na zaga. Oitavas! Sensação, hein? Pegar duas sensações da Copa. Japão jogando muito bem, Noruega nas oitavas, menino Erling Haaland contra o Brasil. Vamos ver como é que vai ser essa resenha. E a Inglaterra numas quartas. Cara, pesadíssimo, tá, mano? Eu não sei se nessa rodada a Inglaterra ganhando, talvez ela saia do nosso chaveamento, porque ela empatou contra a Gana. Não lembro agora se tá em primeiro colocado do seu grupo ou não. A Noruega apronta pra cima da França, ganha dos caras. Difícil? Sim. Sei lá, dá pra eles alcançar ali a primeira colocação. A França ficando em segundo, a gente pode pegar a França nas oitavas? Meu Deus, aí... Aí vem fundo, Mbappé, pode vir, pai. É louco, que difícil que a gente vai ter, mano. Se o Hexa vir, é o caminho mais difícil de um título da seleção brasileira, eu creio, em nível de enfrentamento, mano. Em nível de dificuldade. Bom, vamos ver como é que vai ser isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva. Dá essa moral aqui pro menino Doni. Deixa aqui a opinião de vocês também nos comentários. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.